Essa é a sua previsão das cartas do tarô para sexta-feira, dia 28 de agosto de 2026. Vou compartilhar aqui com vocês o que as cartas mostram nas finanças aqui, no dinheiro, né, no trabalho, nas profissões, na saúde, nas relações, na espiritualidade, o conselho. Então vem comigo, chega mais que eu vou te explicar tudo que as cartas mostram, que podem trazer situações, que podem trazer nuances, que nós podemos nos deparar com algumas situações e como lidar com essas situações. Então vem comigo. Aqui nós começamos pelas finanças no Rei de Copas. E o Rei de Copas, ele vai nos lembrar de fazermos escolhas financeiras com controle emocional. Ou seja, termos uma capacidade emocional de saber administrar os nossos sentimentos com calma, sem pressa, com paciência, não se deixando levar por impulsos sentimentais. Por quê? Porque a gente pode muito facilmente aqui, de repente, pensar, mas sabe, pensar com o coração, assim, a gente pode ter uma tendência a pensar com o coração, né? Por exemplo, eu vou fazer um agrado para essa pessoa é tão querida, ah, eu vou me permitir aqui comprar isso para mim, porque eu mereço, porque, pô, eu mereço, sabe? Essas coisas assim de levar o coração adiante da razão, porque às vezes se você vai pensar com a razão, você pensa, não, mas espera aí, não preciso comprar isso para expressar um sentimento, né? A gente não precisa comprar as pessoas e nem nada com aquilo de material, enfim, sabe? Então, é esse dia que a gente pode acabar se deixando levar por esses impulsos sentimentais, então é preciso ter bastante cuidado, porque para não sacrificar o nosso próprio orçamento, o nosso próprio controle das finanças, só para agradar alguém, ou até mesmo para se recompensar, sabe? Porque daqui a pouco isso aí vai chegar lá na hora de analisar né, com informação, com precisão, aí você vai perceber que, pô, aqui eu agi no impulso emocional, essa compra que eu fiz aqui foi no impulso emocional. Não deveria ter feito, sabe? Então por isso que é bom pensar antes de você fazer, quando você está percebendo ali que está se deixando levar pelas emoções, pensa assim, ô, peraí, que eu vou recapitular aqui, vou pensar melhor, sabe? E não se deixar levar pela pressa mesmo, sabe? Ou até mesmo, por exemplo, você está numa loja, aí você vai comprar algo e você comprou o que você precisava, ok, beleza. E o vendedor, ele vem e te oferece outra coisa. E aí o vendedor diz, nossa, aqui eu consigo uma condição para ti, que é cliente especial, ou para bater minha meta, porque eu estou precisando bater minha meta do final do mês e tudo, sabe? Aí vai apelando ali pro seu emocional e você vai, a gente cai às vezes, né? Então, cuidado, tá? Bom, aqui no trabalho nós temos a carta do 3 de ouros. Então, com 3 de ouros pode ser um dia mais produtivo, que tende a render mais com a organização, principalmente, onde nós vamos precisar colocar a mão na massa, com muita atenção aos detalhes, sabe? Porque com essa atenção aos detalhes as coisas vão tomando forma, as ideias vão se organizando, algum projeto que você queria fazer sai do papel, porque realmente é um dia onde a competência precisa virar algo concreto, né? Você precisa manifestar essa competência mostrando as tuas habilidades, demonstrando a tua capacidade, sabe? Então isso vai materializando tudo aquilo que você vai fazendo quando você faz a sua parte bem feita, inclusive se você trabalha em equipe, se você tem colegas assim, é um dia bem apropriado para você fazer a sua parte, contar com os outros também, assim, para fazer cada um a sua parte e né, aquilo que traz um empenho coletivo onde todas as pessoas envolvidas estão dispostas e estão fazendo o seu melhor ali, nossa, não tem outro resultado senão o sucesso. Então, é isso que importa, né? Isso é o que importa, fazer a sua parte bem feita.
até mesmo nesse contexto assim de equipe, de colaboração, de cooperação, né? E aqui nas relações nós temos o 2 de espadas. E o 2 de espadas, ele vai fazer uma ponte, inclusive, com a nossa carta aqui da saúde, da espiritualidade, né? Que é o 7 de espadas. E aí, o que acontece? Aqui nas relações, o 2 de espadas representa ali as relações com amizades, com familiares, com pessoas próximas, enfim, no geral, né? E até com nós mesmos. E o 2 de espadas vai pedir para a gente respeitar os nossos limites. Não se deixar influenciar, sabe? Porque às vezes você precisa realmente fechar os ouvidos, digamos assim, entre aspas, né? Para não ouvir certas coisas, para não se deixar influenciar, porque às vezes a gente tem uma opinião formada e, e se você realmente tem essa opinião concreta e formada, você não vai se deixar influenciar por nada nem por ninguém. Você vai suportar ali um estresse, de repente, se for o caso, sem deixar isso te afetar. Então, é um dia, inclusive, importante para não confiar os seus segredos para todo mundo, sabe? Justamente para não deixar essa pessoa influenciar, porque às vezes você conta uma coisa para alguém e a pessoa vai fazer um comentário negativo ali que pode te afetar, então melhor não contar, tá bom? É importante usar mais a lógica, sabe? Ter uma mente mais fria, calculista e racional para lidar com as coisas, com as circunstâncias, com as pessoas, com tudo que se deparar hoje. E também manter a compostura, né? Como eu disse, se você tem uma opinião bem formada, dificilmente você vai se deixar influenciar. E aqui na saúde e na espiritualidade, daí nós temos o 7 de espadas, que ele vai trazer questões de saúde que não dão sinais e que nem têm sintomas, sabe? E podem passar despercebidos. Então, isso pode ser alguma coisa assim, que claro, por isso que é importante a gente sempre estar com os exames em dia, estar com as consultas em dia, estar sempre atento a alguma coisa que pode talvez ficar oculta ali, que você não vê, que não percebe, mas sabe que pode surgir. E pode ser, inclusive, algo que dá e passa rapidamente, mas que depois pode reaparecer, sabe? Alguma coisa crônica. Então, para tratar de repente isso, para acompanhar, então é sempre apropriado você buscar uma prescrição, buscar uma consulta, uma explicação médica para isso, entender melhor como você pode fazer. E na espiritualidade, justamente o 7 de espadas vai fazer essa ponte aqui com o 2 de espadas e vai pedir atenção com as influências negativas, para que a gente tenha cuidado para não absorver nada, nem carregar o que não é nosso, o que é do outro. Às vezes as pessoas estão projetando em nós algumas inseguranças que elas têm, ou algumas expectativas que elas têm, e então, sabe, isso às vezes é impossível de resolver, não tem como você, às vezes até chegar e explicar para uma pessoa, olha fulano, isso que tu tá me dizendo é algo que vem de você, que a sua família talvez te cobrou para fazer isso, a sua família sempre te cobrou ali um perfeccionismo, te cobrou muitas coisas, né? O 7 de espadas ele fala dessas questões assim que não podem ser resolvidas, que vêm de muito outro tempo, né? Às vezes pode vir de gerações de traumas de uma família ali, e você talvez seja o primeiro que está tendo esse estalo de perceber, não, peraí, eu tenho noção, eu tenho consciência disso aqui, essa pessoa está projetando em mim as inseguranças dela, por quê? Porque ela nunca se sentiu satisfeita com o trabalho dela, nunca se sentiu, né? Seja no trabalho, em qualquer área, sabe, gente? Mas eu falo isso porque eu tenho um exemplo fresquinho para contar para vocês dessas situações, né, que não estão sob o controle de influências e tal. Por isso que o 2 de espadas já pede para manter segredo, para não comentar certas coisas, até mesmo coisas da tua vida particular, sabe? Então, você não precisa se envolver ou se expor a situações e pessoas que podem te sabotar de alguma forma, principalmente em manipulações. Aí eu vou dar o exemplo para vocês de uma moça que eu atendi hoje. Hoje eu atendi uma moça que ela fez uma leitura ali sobre o concurso dela. E ela vai passar, a gente já tinha feito essa consulta no final de julho, aparecia confirmando que ela ia passar, que ela vai passar, ela vai assumir a vaga. E aí, o que aconteceu?
esse tempo de agosto, até agora, que a gente tá no final de agosto, né? Ela ouviu muita gente falando coisa, muita gente com malícia, as pessoas frustradas, intrometidas, tentando frustrar ela. E aí exatamente o 7 de espadas que saiu para ela, sabe? Questões de pessoas assim que às vezes tentam se intrometer para dar um pitaco, para dar uma opinião, e às vezes o que que acontece? Essas pessoas, elas já na vida delas sempre tiveram pessoas se intrometendo ou talvez não tiveram capacidade de fazer o que queriam, não sei, às vezes tem vários motivos, né? Mas aqui deu para perceber que as pessoas tinham malícia, que é exatamente o que o 7 de espadas traz, né? Uma pessoa intrometida com malícia, que tem ali o único objetivo de tentar frustrar a outra pessoa. E é exatamente o que as pessoas estavam conseguindo. Ela veio fazer a consulta de novo, porque ela estava frustrada, estava chateada. Eu expliquei para ela, inclusive, que esperasse dar o resultado, mas ela insistiu, que queria saber, que queria confirmar. E aí justamente veio o 7 de espadas. E eu falei para ela, não se deixe afetar por essas conversas, inclusive tente evitar conversar sobre isso com as pessoas. Porque as pessoas, elas projetam as inseguranças delas na gente, né? Eu lembro, inclusive, no início do meu trabalho com tarô, que veio uma pessoa e me disse assim, nossa, mas que perigo que tu tá fazendo esse trabalho. Imagina se tu fala sobre a vida de uma pessoa que envolve um terceiro e essa pessoa vem tirar satisfação com você e tal. Não, Tami, porque tu tem que cuidar com isso, porque é muito perigoso. Só que aí o que que acontece? Eu vi que veio de uma pessoa toda traumatizada. Essa pessoa não pôde trabalhar com o que quis. Essa pessoa queria trabalhar, acho que se não me engano era com desenho, não sei o quê. E não pôde, teve que trabalhar na firma da família e não pôde fazer o que queria. Então, o que que acontece? Quando a pessoa vê alguém fazendo o que quer, tem aquele mesmo medo de risco que colocaram na cabeça dela. Então, projeta nas pessoas aquilo que sente. Então, eu, claro, na hora detectei, já estava consciente sobre isso, já sei que isso existe e, né, não dei bola, ignorei. Então, o 7 de espadas vai nos lembrar disso também, de não se deixar envolver por essas influências das outras pessoas, que muitas às vezes têm para adaptar, para opinar sobre os outros, mas sobre si mesmo, às vezes não tem nem, não estão nem organizados no seu próprio trabalho, nas suas próprias coisas. Então, né, lembrem disso. E aqui o conselho com 10 de bastos, ele vai nos pedir para insistir naquilo que importa, para organizar as suas responsabilidades e atingir os teus objetivos com a devida importância que cada compromisso exige, sabe? E sempre lembrando das razões que te fazem seguir em frente e continuar com disposição para fazer e se dedicar no que você precisa. Não esquece de curtir, de comentar, de deixar o seu like e compartilhar com alguém se foi útil para você também, porque eu tenho certeza que essa boa ação, essa atitude de generosidade vai voltar para você multiplicada em forma de bênçãos. E se você precisa de um direcionamento mais específico, entre em contato comigo no link que tem aqui na descrição, aqui na legenda, a gente pode conversar e eu consigo entender como que eu posso ajudar você através das cartas. E se você está no YouTube, se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui para eu saber se você ouviu até o final, se ficou alguma dúvida. Se você está no Spot, já segue o perfil, já coloca a avaliação de 5 estrelas ali e deixa um comentário aqui, nem que seja um emoji, para me ajudar aqui também. É o que eu peço para vocês e agradeço muito pela sua companhia. Espero que vocês tenham uma sexta-feira abençoada, um final de semana incrível, maravilhoso, que lembrem que vocês merecem tudo de melhor dessa vida, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.